Paz e bem, meus irmãos, minhas irmãs. Estamos na quarta-feira, 17 de dezembro, terceira semana do Advento. Hoje o nosso evangelho é retirado do livro de Mateus, capítulo 1, versículos de 1 a 17, chamado de Genealogia de Jesus. A origem de Jesus, o chamado Cristo, foi assim. Abraão gerou Isaque e Jacó. E de Abraão até o rei Davi são 14 gerações. O rei Davi gerou o rei Salomão. E de Davi até o exílio da Babilônia também são 14 gerações. No exílio da Babilônia, Jeconias gerou Jacó, que é o pai de José, esposo de Maria, da qual nasceu o Salvador. E também são 14 gerações. De modo que, desde Abraão até Davi, são 14 gerações. De Davi até o exílio da Babilônia, também são 14 gerações. E do exílio da Babilônia até Jacó, que gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu o Cristo, chamado o Cristo de Deus, também são 14 gerações. Palavra da salvação. Meus irmãos, minhas irmãs, novamente estamos diante do mistério da palavra. E de uma palavra que paulatinamente vai se fazendo carne e vai habitando entre nós. De uma palavra que é uma pessoa, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava em Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Porque a verdadeira palavra de Deus não é um livro, mas a verdadeira palavra de Deus é uma pessoa que revelou para todos os povos o mistério de um Deus que se fez Pai, que se fez próximo. De modo que a primeira leitura de hoje nós já encontramos uma promessa que Jacó vai fazer a seu filho Judá, de que o trono não lhe será tirado, e que será concedido um cetro de poder até que venha aqueles que todos os povos reconhecerão e obedecerão, da dinastia de Davi, da casa de Davi. Daqui, então, a importância de considerar esses textos do Antigo Testamento para iluminar o Novo Testamento. Porque o Novo Testamento completa o Antigo Testamento. E o Antigo Testamento ilumina o Novo Testamento, de modo que um não pode sobreviver sem o outro. E os dois se dependem, os dois se completam. A primeira leitura de hoje nós encontramos, então, essa promessa de Deus. E é interessante que essa promessa é realizada a conta-gotas e vai envolvendo homens e mulheres de diversas culturas, diversos povos, diversas situações, homens mais santos, homens mais pecadores, mulheres mais santas, mulheres mais pecadoras. Mas todos eles são congregados numa história de amor que vai se fazendo carne paulatinamente, de um Deus que vai se manifestando e se revelando aos poucos. Até que o apóstolo Paulo vai dizer: na plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho nascido de uma mulher. Mas quantos homens e quantas mulheres tiveram que crer? E quantos homens e quantas mulheres tiveram que permanecer fiéis a uma promessa que o Senhor havia feito, de que nasceria da casa de Davi um outro, e que esse trono seria eterno, e que esse cetro não lhe seria tirado, porque pertence e é fruto de uma promessa feita pelo próprio Senhor. Daqui, o grande desafio para mim e para você de sabermos ler os sinais dos tempos, de termos o discernimento do Espírito, a temperança do Espírito, para que a gente possa ir lendo por meio dos acontecimentos a palavra de Deus que vai acontecendo. Porque a palavra de Deus é um acontecimento que constantemente vai se desvelando, vai se moldando, vai se clareando, a tal ponto que quando chega a maturidade espiritual de um homem e de uma mulher, ele consegue perceber com mais nitidez, um pouco mais profundidade,
esse mistério da palavra de Deus que vai se fazendo carne e habitando entre nós. E isso vai nos impulsionar. Isso vai nos impulsionar a viver uma vida, a viver um estilo de vida, com valores e ações em conformidade com aquilo que nós cremos. Por isso, a profecia de hoje está sendo, do livro do Gênesis, está sendo realizada agora na genealogia de Jesus, porque o estilo literário do texto de hoje é uma genealogia, é a história de Jesus, a história humana. Quantos homens e quantas mulheres entraram nessa história? E volto a repetir, alguns moralmente mais santos, outros nem tanto, mas todos eles contribuíram para que o plano de Deus, o plano de amor de Deus se evoluísse e fosse acontecendo paulatinamente. E é interessante essa consideração do evangelista. Desde Abraão até Davi, são 14 gerações. São nomes diferentes, nomes difíceis, porque são nomes de pessoas. Desde Davi até o exílio da Babilônia, são 14 gerações, onde aí serão congregados homens e mulheres de culturas diferentes, de povos diferentes, de situações econômicas diferentes e de situações morais também diferentes. Mas todos eles são congregados, são resgatados, são purificados para pertencerem como mensageiros deste grande acontecimento que é a encarnação do Verbo de Deus. E desde o exílio da Babilônia, com Jeconias, até a chegada de Jacó, que é pai de José, esposo de Maria, da qual nasceu o Cristo Salvador, também são 14 gerações. São 3 vezes 14 gerações divididas na história. 3 vezes 14 gerações que vão se fazendo paulatinamente visível os planos e o amor de Deus. De modo, então, que o evangelista de hoje convida a mim e a você, porque nós também pertencemos a essa história. Nós também fazemos parte dessa história. Nós também fomos enxertados nessa história, inseridos nessa história. E ainda hoje, eu e você, somos convocados também a termos olhos do Espírito, a termos ouvidos sintonizados nas ondas do Espírito e a termos principalmente corações onde palpita esse dom do Espírito, para que o sangue cristão e o sangue católico corram em nossas veias e, consequentemente, nós nos convertamos em testemunhas, porque para isso fomos enviados. E eis que eu vos envio como testemunhas para todos os povos. E como hoje é importante novamente redescobrir isso, que o batismo nos constituiu testemunhas, que fomos convocados pelo Senhor para sermos suas testemunhas, cumprirmos sua palavra. Por isso, que esse tempo do advento seja para mim e para você esse momento de peregrinação espiritual aos nossos corações e que a gente possa compreender, de acordo com a vontade do Senhor e do Espírito do Senhor, o seu plano de amor. Grande e magnífico Deus e meu Senhor Jesus Cristo, iluminai as trevas do meu coração. Dá-me fé reta, esperança certa, caridade perfeita, sentido e conhecimento, Senhor, para que eu cumpra com tu santo e veraz mandamento. Um grande fraterno abraço para todos. Eu estou me despedindo de Honduras, aqui nas ruínas maias, que fica 1 hora de onde eu vivia, na Guatemala, juntamente com meus irmãos frades capuchinhos da custódia de El Salvador, Honduras e Guatemala. Já me despedindo de todos eles também, e eles me ofereceram juntos, todos nós, esse momento aqui para poder compartilharmos os momentos finais da minha permanência na Guatemala e regressando para o Rio de Janeiro no próximo dia 27 de dezembro. Um grande fraterno abraço, paz e bem. Até amanhã, se Deus quiser. Todos os santos e santas de Deus, rogai por nós. Paz e bem.